Olá, povo de Deus, graça e paz a todos. Estamos aqui de volta com mais uma meditação na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículo do 30 ao 33. Diz assim a palavra do Senhor: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Essa passagem aqui do povo de Israel, da história do povo de Israel, um pouco antes de entrar na terra prometida, em Canaã, Moisés mandou 12 espias espiarem a terra durante 40 dias. E esse trecho aqui, capítulo 13 e o 14, mostra esses 12 espias voltando, 40 dias depois, trazendo o relatório do que eles tinham observado lá na terra. E Caleb e Josué, que eram dos 12 os mais otimistas, os que tinham mais fé, os que acreditavam que realmente Deus tinha dado aquela terra para eles, que era a terra que mana leite e mel, de muitas águas, de muitas plantações, de muitas frutas. Eles trouxeram um cacho de uva, e os dois vieram carregando o cacho de uva, para mostrar o tamanho da fartura que aquela terra tinha. Mas eles não eram unanimidade. Eles olharam, no relatório de Caleb e Josué vinha a quantidade de água, a quantidade de rebanho, de ovelhas, as plantações, muito verde, muita mata. Eles trouxeram um relatório extremamente positivo. Só que os outros 10 espias trouxeram um relatório extremamente negativo. Eles se prenderam no relatório deles em mostrar somente os pontos negativos daquela terra. Primeiro, que era uma terra de gigantes, era uma terra cercada por homens de Anak, os Anaquins, os descendentes de gigantes, né? E também mostraram que a terra era cercada por amalequitas, por heteus, por jebuseus, enfim, a terra era cheia de inimigos. E eles disseram aqui, aqueles gigantes eram tão altos que nós, ao olharmos para eles, nós parecíamos gafanhotos, né? E o que é curioso é que esses 10 espias que fizeram esse relatório negativo, esse relatório pessimista, levaram mais de 2 milhões de israelitas que tinham saído do Egito a não entrarem. E eles ficaram rodando durante 40 anos, aquela geração de 20 anos para cima, ficaram 40 anos rodando no deserto. Essa passagem mostra o quanto é difícil você conviver com pessoas negativas. O quanto é difícil você conviver com pessoas que não têm fé. Eles só olham para o problema, eles só olham para as dificuldades, eles só olham para o tamanho do gigante, eles nunca veem solução, eles nunca conseguem resolver os problemas da sua vida, porque simplesmente o olhar deles está sempre focado no problema. Josué e Caleb, eles eram movidos por outro espírito, por um espírito de fé, por um espírito de confiança em Deus. Se Deus disse que aquela terra de Canaã ia ser dada para eles, certamente seria. E como foi 40 anos depois. O que essa passagem traz de uma grande lição para a gente é o quanto nós devemos calibrar o nosso olhar. Muitas vezes na nossa vida nós nos deparamos com gigantes, nós nos deparamos com grandes problemas. E a forma como você vai encarar esses problemas, a forma como você vai encarar essas dificuldades, é que vai dizer se você vai ter sucesso ou fracasso. Aqui, aqueles 10 espias se achavam gafanhotos em comparação com os gigantes. E o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7, diz que do jeito que você se vê na sua alma, no seu coração, assim você é. Aqueles espias se achavam gafanhotos, se achavam insetos, se achavam insignificantes diante dos gigantes.
E por isso, eles fizeram um relatório totalmente medroso, totalmente incrédulo, totalmente negativo, e eles conseguiram inflamar toda a congregação de Israel que estava ali no deserto. Por causa deles, eles ficaram 40 anos rodando em círculo. Deus lançou um decreto em que disse: durante 40 dias eu mostrei para vocês que a terra mana leite e mel, e que eu ia entregar essa terra para vocês. Mas por causa desses 10 que fizeram esse relatório, que fizeram inflamar o meu povo na incredulidade, por cada dia que eles ficaram ali fazendo as pesquisas territoriais, eu vou dar 1 ano de castigo no deserto. Por isso que o povo, a geração de 20 anos para cima, morreu no deserto, rodando em círculo, porque acreditaram na palavra de pessoas incrédulas, acreditaram em gente negativa, assimilaram o conceito de que eram insignificantes, de que eram insetos diante dos problemas. É a forma como você olha para os problemas, é a forma como você olha para os gigantes, que são os simbolismos dos grandes problemas na vida, que vai definir quem você vai ser, que vai definir o teu sucesso ou a tua derrota, o teu fracasso. Olhe para os problemas como Caleb olhou, como Josué olhou. Eles até viram os gigantes, até viram que existiam inimigos, mas eles confiaram na palavra do Senhor. E eles confiaram piamente que Deus era com eles, que Deus jamais ia permitir que um problema surgisse a ponto de que eles não pudessem vencer. Josué e Caleb não se achavam inseto, não. Josué e Caleb se achavam filhos de Deus, se achavam que iam cumprir a promessa que Deus deu, eles se achavam que seriam aqueles que iriam colocar em prática os planos e os projetos de Deus. Olhe para a sua vida, meu irmão, de forma mais positiva. Olhe para a sua vida com fé. Olhe para a sua vida se enxergando que você é filho de Deus e que se Deus deu uma promessa para ti, ela vai cumprir. Não importa se ela está cercada de inimigos, não importa se a porta está fechada, Deus vai abrir portas. Deus é o chaveiro que destranca qualquer porta e a porta que ele abre ninguém pode fechar. Não existe gigante maior do que o nosso Deus, não existe problema maior do que o nosso Deus. Aprenda com Josué e com Caleb. 40 anos se passaram, Caleb e Josué estavam ali com seus 86, 88 anos, e eles finalmente entraram na terra prometida. Daqueles 12 espias, somente eles 2 entraram. Daquela geração de 20 anos para cima, somente eles 2 entraram e herdaram a terra prometida, tal qual Deus havia falado 40 anos antes. Porque a promessa de Deus, você não morre enquanto ela não se cumprir na sua vida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Fique com essa palavra no seu coração, olhe para frente, não tenha medo, que Deus é contigo, no nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.